Rádio Mestre está no ar, desejando-lhe bom dia, boa tarde ou boa noite, conforme a hora e o local em que nos escuta. Entrevistas. Rádio Mestre, competições nacionais. A divisão de honra está a entrar numa fase decisiva e os dois primeiros da tabela têm já a presença no play-off final garantida. Este fim de semana, técnico e agronomia vão se defrontar numa partida que vai permitir clarificar o que vai acontecer no topo da tabela, já que neste momento apenas 3 pontos separam engenheiros de agrónomos. A equipa das Oleias começou a época integrada no grupo B, já que terminou a época passada na 7ª posição, e o seu plantel sofreu alterações significativas, quer no início, quer no decorrer da presente época desportiva. O nosso primeiro entrevistado de hoje é Pedro Lucas, que depois de uma longa carreira como jogador, é hoje vice-presidente do técnico, com a responsabilidade de reorganizar e dirigir todo o rugby do clube. Pedro Lucas, no início da época esperavas chegar a 6 jornadas do fim da fase de apuramento na posição de líder isolado da tabela classificativa e com a presença no play-off já garantida? Vamos lá então por partes. O que acontece é o seguinte: nós o ano passado programámos a época para um ano de transição. O técnico vinha de vários anos de um rugby pouco competitivo e, portanto, a ideia, e a minha ideia exatamente quando vim para aqui, foi exatamente tornar o rugby do técnico um rugby de competição. O rugby de competição quer dizer que é para disputar todas as provas. Na primeira época, a política definida foi de uma época de transição, portanto, a nível de séniores, e a transição foi exatamente começar a disputar todos os jogos. Portanto, estivemos a um passo de ir ao play-off do título, não conseguimos, mas efetivamente fez-se o que estava programado. O técnico passou de uma equipa realmente que não contava em termos competitivos para uma equipa que passou a contar em termos competitivos. Isto é, passou a disputar todos os jogos em que disputou. Este ano, portanto, depois do primeiro ano de transição, realmente entramos em campo para conquistar vitórias em todos os jogos. E daí, a partir do momento que nós lutamos pela vitória e conseguimos, e temos começado a conseguir, o objetivo torna-se mais elevado e, portanto, esperávamos efetivamente estar nos 4 primeiros lugares nesta fase do campeonato. Estamos no primeiro, ótimo, vamos tentar mantê-lo. E vocês acham que o jogo com a agronomia deste fim de semana pode ser determinante em relação ao caminho para as meias finais diretas, ou seja, para um dos 2 primeiros lugares na fase de apuramento? É efetivamente determinante. Nós definimos como um objetivo crucial desta segunda volta ganhar os 3 jogos fora que tínhamos consecutivos e que eram no direito, com o direito em Monsanto, com o CDUP no Porto e agora com a agronomia na Tapada. Os 2 primeiros já os conquistamos, o segundo com ponto bónus, o primeiro com uma vitória também muito boa e já há uns anos que não ganhávamos a direito e, portanto, a equipa está motivada, animada e, portanto, o terceiro objetivo será ganhar a Tapada. Neste momento foi a única derrota que tivemos, foi com a agronomia em casa, foi uma derrota tangencial e merecida quanto a nós e vamos tentar repor realmente aquilo que consideramos que é justo e fazer o possível para realmente ganhar o jogo e, portanto, a partir deste jogo pensamos que efetivamente jogaremos uma das meias finais em casa. Pedro Lucas, muito obrigado pela participação nesta edição de estreia das entrevistas do Rádio Mestre e espero que o jogo no próximo fim de semana seja um espetáculo que todos saiam satisfeitos da Tapada. Um grande abraço. Espero que corra bem para todos. Um abraço e muito obrigado. E boa sorte para o programa. Obrigado. Obrigado. No sábado, na Tapada, o técnico vai encontrar a equipa de agronomia, que passou por importantes alterações na sua estrutura técnica e no seu plantel nas 2 últimas épocas,
E a Rádio Mestre ouviu sobre a situação atual o seu diretor técnico Luís Pissarra, antigo atleta do clube que representou Portugal e foi um dos poucos portugueses que vestiram a prestigiada camisola dos Barbarians. Luís Pissarra, no início da época esperavas ter a presença garantida no play-off e a vice-liderança da prova a 6 jornadas do termo da fase de apuramento? A manutenção do play-off, acreditava que sim, uma vez que, devido a todas as nossas reorganizações, não só a direção do clube, mas principalmente as reorganizações desportivas, concretamente na parte dos séniores que operámos na época passada, em que, como tivemos um início da época mais complicado, que perdemos uma série de jogadores, mas o resto da época foi sempre em crescendo, apresentámos no fim da época bom rugby e infelizmente perdemos a meia final da época passada, mas dando algumas dificuldades ao Quedulo. Portanto, este ano nós partíamos já num patamar um bocado mais acima do ano passado. Portanto, as nossas expectativas relativamente a este ano e mais as contratações que acabámos por fazer, que felizmente nos têm corrido bastante bem, concretamente dos jogadores portugueses que decidiram ir para a tapada. Eu já acreditava perfeitamente que os playoffs fossem uma condição praticamente essencial e consumada nesta fase. Já agora permite-me interromper, Luís. Referiste aí um aspecto que é bastante importante e que eu penso que significa uma mudança na política da própria agronomia. Falaste nas contratações de portugueses, ou seja, parece que houve uma viragem mais para o jogador português, dando preferência àqueles que na verdade jogam aqui e que fazem parte da família aqui de Portugal. As contratações que eu fiz felizmente, a maior parte foi tudo jogadores a quem conseguimos arranjar algumas condições de trabalho em empresas quais tínhamos alguns contactos e felizmente os conseguimos colocar. E, portanto, hoje em dia, e tendo as condições em que o país está e as dificuldades de emprego e tudo mais, acaba por ser uma boa moeda de troca, não é? Mas quanto a isso, eu não tenho dúvida. Mesmo nós, tendo ainda 2 jogadores estrangeiros, eu acredito perfeitamente, e não podemos abdicar deles, porque nós temos um plantel bastante curto e as nossas escolas estão a produzir jogadores já de alguma qualidade, mas ainda são bastante jovens. E pretendendo nós manter algum nível, mantendo o nível alto e ser uma das principais equipas portuguesas, será ainda complicado conseguirmos abdicar desses mesmos estrangeiros. Mas o nosso objetivo, como está a dizer, é produzirmos os nossos jogadores e se calhar conseguindo algumas ajudas de outros jogadores portugueses, que acho que será mais importante, porque são jogadores que se calhar que deixam provavelmente mais qualquer coisa no clube, acabam por se calhar por se identificar mais rapidamente com as pessoas, conseguem criar umas ligações se calhar mais fáceis e com o futuro se calhar vamos conseguir que os próprios filhos deles possam ser jogadores também do clube, portanto acaba por haver um futuro que possa ser mais promissor. Mas tendo em conta o nosso passado de agronomia, em que tínhamos bastantes jogadores estrangeiros a jogar no 15 principal, isso eu não tenho dúvida que dificilmente iremos passar por esse processo novamente. Não só pelas condições económicas, também, que a vida hoje em dia é diferente, mas principalmente pela própria política que pretendemos implementar. Em relação ao fim de semana, o jogo com o técnico, além de ser um derby já tradicional do nosso rugby, achas que poderá determinar a conquista de um dos 2 lugares de acesso direto às meias finais, já que os 2 primeiros classificados da fase de apuramento não disputam o play-off, entram diretamente nas meias finais, com a vantagem de jogarem em casa? Eu acho que a grande vantagem aqui será precisamente essa vantagem de jogar as meias finais em casa, que é sempre apetecível. A questão de não jogar os play-offs acaba por se eliminar um risco, mas uma equipa que pretende ser campeã terá de ganhar, agora a partir dessa fase, terá de ganhar os jogos todos. Mas claro que todos acho que preferem poder ficar nos 2 primeiros lugares. E este fim de semana, eu acho que é importante para qualquer uma das equipas ganhar o jogo, não é? Isso está em questão, mas acho que não será minimamente determinante
acho que poderá ser, se o técnico ganhar o jogo, o técnico começa a ganhar já alguma margem e claramente o técnico poderá ficar já como um dos 2 primeiros lugares. Mas eu não tenho dúvida que os 4 primeiros classificados, portanto nós, técnico, direito e Kedul, estamos todos muito próximos. Portanto, se nós ganhando o jogo, acho que as coisas não ficam minimamente definidas, porque ainda vai haver muitos jogos entre nós, entre os próprios primeiros classificados. E que isso pode ainda baralhar muitas contas, porque nesta fase qualquer um dos 4 podem ficar em primeiro. Mas o técnico, estando em primeiro, já com 3 pontos de vantagem, se acabar por ganhar este jogo, acho que fica numa situação mais confortável, mesmo tendo em conta que ainda vai ter de jogar posteriormente com Kedul e com o direito. De qualquer modo, ainda ficamos com o segundo lugar em aberto. E mesmo que o técnico ganhe, vamos ter três equipas na corrida por esse lugar. Exato. Sim, senhora. E vocês estão, claro, a fazer tudo para conseguirem ficar com um desses lugares para vocês. Sim, sem dúvida, até porque, é como disse, nós, este trabalho que já vem do ano passado, tem vindo sempre em crescendo, com a equipa a conhecer-se melhor, a apostarmos numa série de jovens jogadores do clube e que será um acreditar cada vez maior, não terá tanto, se calhar, pela importância do lugar em si, mas pela parte da confiança e do acreditar em nós mesmos, que muitas vezes pode ser isso mesmo que falta, ser uma equipa mais nova, que perdemos alguns elementos, e o facto de termos de acreditar que a quantidade de finais que nós temos perdidas que tenham sido um acaso. Sim, senhora. Luís Pissarra, muito obrigado pelas tuas palavras e pela tua participação nesta edição de abertura das entrevistas do Rádio Mestre, e que o jogo de sábado seja um festival de boa disposição na Tapada e que sirva de grande motivo para divulgar mais a nossa modalidade. Um grande abraço e muito obrigado. Obrigado. Um abraço. Deus, obrigado. Tchau. Por hoje é tudo. Rádio Mestre despede-se de si. Até à próxima edição deste programa, da responsabilidade de www.mãodemestre.com.